Olá, alunos do Colégio Batista, um forte abraço, professor Fábio. Tudo bem com vocês? Pessoal do segundo ano, um forte abraço. Então, assim, dando sequência à nossa aula, nosso tema, ou seja, nas últimas aulas nós falamos sobre, já nesse, para ser mais exato, nesse terceiro bimestre, né, nós fomos exatamente, começando a falar sobre o Brasil de uma forma mais intensa, ou seja, o aparecimento no Brasil, vamos dizer assim, uma coisa bem popular, o aparecimento de pessoas dentro do espaço brasileiro, ou seja, a formulação do espaço brasileiro em si. Como o espaço brasileiro ele chegou até essa concepção. Então, vejamos que grande parte da nossa história ela vem completa de a participação de outros povos. A gente vai ver que durante a colonização do Brasil, lá por 1500, o Brasil sofreu influência de vários povos. Então, assim, essa influência de vários povos praticamente auxiliou na formação do povo brasileiro. Daí, nós tivemos aí, nas últimas aulas, vimos a questão da migração, os imigrantes, ou seja, várias pessoas que vieram para o Brasil, podemos dizer que a chegada do negro, a chegada do europeu, exatamente, que combina muito com a questão da abolição da escravatura, que praticamente move uma ação europeia, por exemplo, os italianos vêm para o Brasil, e isso ajudou muito na formação da população brasileira. A população brasileira em si, ela começa a partir de 1920 por aí, ela começa a ter um crescimento gradual. E esse crescimento gradual da população brasileira é, de um certo modo, não acompanhado exatamente por nossos líderes na época. Só lembrar que o Brasil sempre teve como podemos dizer, uma afeição ao movimento popular, né? Ou seja, era tipo da questão que aonde tivesse dinheiro, teria pessoas. Aonde tivesse movimentação de pessoas ali, sinal que tinha alguma coisa a nível financeiro. Isso podemos dizer que quando a gente combina com a nossa primeira capital lá em Salvador, era o ponto de partida dos, dos navegadores, ponto de partida de chegada dos navegadores, e depois, quando a capital se transfere para o Rio de Janeiro, e essa capital, quando vem para o Rio de Janeiro, ela vem justamente pela presença da família imperial aqui, e o Rio de Janeiro começa a ficar badalado, né, por várias pessoas, né, não exatamente assim, de um modo... O Rio de Janeiro, antes da chegada da família imperial, eles tinham menos de 200 pessoas. Em menos de 48 horas, o Rio de Janeiro chegou com 2.000 pessoas. Então, isso foi muito motivante. Assim, também a questão da criação de Brasília lá no governo de Juscelino Kubitschek, isso também movimentou as pessoas saindo da sua região e ir para o centro-oeste do Brasil. Então, assim, o Brasil, desde si, tem essa questão da movimentação popular. Então, o problema todo é o seguinte, que essa movimentação popular ela chega de um grau muito extenso e esse grau muito extenso ele combina com um crescimento desordenado da população. Como assim? O aumento da população local, ou seja, de um local, como eu falei para vocês, o Rio de Janeiro que tinha basicamente 200 pessoas, de uma hora para outra, o Rio de Janeiro ele fica com 2.000 pessoas, ou seja, é um número astronômico, um número exorbitante de pessoas. O que vai acontecer exatamente, pessoal? Aí é que está o grande problema da sociedade brasileira. Por quê? A nossa sociedade, as nossas cidades, vamos ser bem assim, elas crescem não na questão do planejamento. Ou seja, a última notificação de cidade planejada que nós temos foi Brasília, que já não é tão planejada em si. Então, vejamos o que acontece com a cidade dentro do Brasil. O que está acontecendo exatamente com a cidade dentro do Brasil? Então, essa movimentação popular, essa movimentação faz com que tenhamos aí uma desordem social, urbana, podemos dizer assim. E isso combina no nosso dia a dia. Certamente nós veremos isso na nossa... Quando você vai para o colégio, quando liga o noticiário, você vê o metrô cheio. Já pararam para pensar por que o metrô, o ônibus são cheios, estão sempre cheios, engarrafamentos para lá e para cá? Ou seja, isso tudo é um sinal da desordem. Não desordem urbana, mas uma desordem de saber lidar com o número de pessoas. Ou seja,
começamos a ver agora uma questão muito importante, que é a questão da urbanização. Bem, a urbanização, para muitas pessoas não sabem o que é exatamente urbanização. O ponto de partida é saber o que seja urbanização. Todo administrador público, quando eu falo administrador público, é o prefeito, é o governador, o presidente, ele deve saber na cartilha dele lá o que seria urbanização. Ou seja, urbanização, tá aqui, ó, é quando a população urbana de um país passa a ter crescimento maior que é apresentado por sua população rural, sendo de duas formas: crescimento natural da população ou o êxodo rural. Então, é simples de entender. Se uma população começa a crescer, vou botar aqui, se uma população começa a crescer, eu tenho, a minha obrigação é acompanhar esse crescimento e adequar o espaço para essas pessoas. Se eu não adequar o espaço para essas pessoas, certamente vai ter problemas lá na frente. Nós teremos aí a famosa as problemáticas que passam nas grandes cidades hoje do Brasil. Hoje nós temos cidades praticamente que o planejamento passa muito longe. O que seja isso? O planejamento ele fica além. Então, hoje nós temos a tendência de que esperar acontecer para depois fazer. Ou seja, se toda a cidade dentro do Brasil utilizasse essa metodologia, certamente nossas cidades seriam bem diferentes, bem melhores. Isso é um ponto bem curioso. Então, isso acontece não de agora, a gente pode botar a culpa nos governantes de agora, mas é que eu vi isso lá do Brasil Colônia. Então, as cidades no Brasil Colônia começaram a crescer, e o crescimento dessas cidades, por incrível que pareça, não era acompanhado. Como eu falei para vocês, a febre pela questão financeira, por exemplo, nós temos Minas Gerais. Quando foi descoberto o ouro em Minas Gerais, nós tivemos aí uma grande preocupação. Por quê? O que fazer com o ouro? E é o seguinte, e o número de pessoas que estavam indo para Minas Gerais? Como adequar as pessoas naquele espaço ali? É que nem aquela seguinte tática. Se eu estou aqui dentro da minha casa, começa a chover dinheiro lá fora, todo mundo que está aqui em volta vai para a rua. Então, assim, todo mundo no mesmo espaço. Hoje a gente vê com mais detalhe a questão da pandemia. Nós temos aí a chamada aglomeração. Então, o que a gente pode fazer para evitar a aglomeração? É cumprir as regras. Se a gente não cumprir as regras, certamente a gente entra num descaso total. Então, o problema das grandes cidades do Brasil é que elas começam a crescer de uma forma muito rápida e não tendo um acompanhamento. Perfeito? Então, só repetindo aqui a definição, urbanização é quando a população urbana passa de um país passa a ter crescimento maior do que o apresentado por sua população. Ou seja, é o crescimento da população. Esse crescimento da população deve ser acompanhado. Se não acompanharmos o crescimento da população, certamente isso vai acarretar lá na frente. Isso vai dar problemas lá na frente. Isso não vai ter, falar assim, isso vai ter problema agora? Não, isso vai ter problema lá na frente. Então, aqui eu trago para vocês a taxa de urbanização no Brasil desde 1940 até 2010, ou seja, de 2010 não mudou muita coisa. Então, você pode observar que como aqui em vermelho é a população rural e em azul é a população urbana. Em 1940, o grau de urbanização na área rural era muito maior do que na área urbana. Esses dados vêm mudando radicalmente. Você pode observar que em 1950 há um aumento da urbanização, 1960, ou seja, 1960 é aquele período que combina com o lançamento de Brasília, né, o aparecimento de Brasília, a capital do Brasil, ou seja, uma mudança do espaço brasileiro. E muitas pessoas saem dos centros urbanos, os grandes centros de São Paulo e Minas, e migram exatamente para o centro-oeste do Brasil. Então, em 2010, você pode ver que a taxa de urbanização no meio rural, a população rural, é bem menor. Isso por quê?
nós temos o chamado êxodo rural, ou seja, as pessoas que estavam na área rural vieram para os grandes centros. Ou seja, se eu tive um número muito grande de pessoas que saíram do meio rural e vieram para o espaço urbano, eu seria obrigado a fazer o quê? Adaptar o espaço urbano para essa galera toda. É tipo você fazer uma festa. Uma lógica aqui. Se você faz uma festa para 100 pessoas, dentro da sua festa para 100 pessoas, você vai ter que ter o espaço para 100 pessoas. Você vai ter que ter exatamente o número, o chamado buffet, salgadinho, bebida, bolo para 100 pessoas. Caso nessa festa apareça um número maior de pessoas, o que vai acontecer? Muita gente não vai ter acesso a essa alimentação. Muitas pessoas não vão conseguir exatamente participar da festa de modo geral. Então isso é muito perigoso nas grandes cidades. Ou seja, as grandes cidades hoje estão crescendo. Se não houver um acompanhamento dessas grandes cidades, a tendência é que na frente, ou seja, na frente, que tenhamos uma total degradação desse padrão aí. O problema é os meios, acabar os meios. Então hoje nós começamos a entender o seguinte, que cidades imensas, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, começam a passar por essa estagnação, ou seja, não tem tanto espaço mais. Perfeito? Bem, cidade, uma definição de cidade. Cidade é o espaço onde se concentram moradias, pessoas, formas de construção, etc. Ou seja, a cidade, ela passa por constantes transformações. Sim, a cidade ela passa por transformações direto. Ou seja, certamente você já viu perto da sua casa ou mesmo perto da escola, ali no centro de Vila das Teles, você pode ver que de vez em quando tem umas obras. O que são obras essas? As chamadas obras de melhorias. O que acontece? Como há uma utilização muito grande do material físico, ou seja, das ruas, a gente é obrigado a fazer obras. Seguindo aqui, ela é lugar de excelência de comércio, então, prestação de serviço, indústria. Então, as cidades, olha que fato interessante, ela é um grande chamariz para as pessoas. Então, uma cidade que tenha uma ótima educação, tenha uma ótima fatura industrial, o serviço de transporte é bom, essa cidade ela vai ter um aumento significativo. Por exemplo, nós temos bairros e cidades que têm esse potencial. Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos aqui bairros de referência. Até mesmo São João de Meriti, Vila dos Teles é um ponto de referência. Nós temos aqui Madureira é um ponto de referência. Barra da Tijuca é um ponto de referência. O centro da cidade é um ponto de referência. Ponto de referência comercial, industrial também. Ou seja, esses locais, numa transição de tempo, nós teremos aí um número muito grande de pessoas. Bom, outra coisa interessante aqui é o espaço que mais se nota a transformação humana. Ou seja, que transformação é essa? Será que o ser humano está se transformando? Mutante, alguma coisa parecida? Não. A transformação humana nesse espaço, eu digo referente ao número de pessoas. Cada vez mais pessoas vêm para os grandes centros urbanos. Por que eles vêm? A tendência é essa. A pergunta que não quer calar é essa. Todo mundo sabe que as grandes cidades passam por problemas. Mas o pior é que as pequenas cidades também hoje têm um número de problemas muito grande. Então, esse número de problemas muito grande que aparece nas cidades vai ser exatamente isso. Essa visão de ideias vai exatamente mudar. Por quê? As pessoas começam a buscar coisas novas. A tendência é que é igual se eu perguntar para algum de vocês, numa aula física, que lugar do mundo vocês gostariam de conhecer? Vai ter
variedade de respostas. Assim, ah, professor, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para a Alemanha, eu quero ir para Tóquio, eu quero ir para a China, não sei o que, não sei o que, pá, 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 pá. Bem, por que você quer ir para Paris? Ah, professor, porque Paris é legal. Tipo, então, as pessoas estão buscando lugares legais. Como assim lugares legais? Lugares que lá eles disponham de uma maior é, possibilidade de vida, uma possibilidade maior de um crescimento profissional. E isso a gente pode ver que essa busca pela desenvolvimento socioeconômico não vem desde agora não. No início lá no nosso capítulo, por que os italianos vieram para cá? Será que eles vieram passar as férias no Brasil? Certamente não, eles buscavam uma melhor condição de vida. Muita gente saiu da Europa e veio para cá buscar a melhor condição de vida. Por exemplo, o sul do Brasil foi ocupado por alemães, poloneses. Por que eles vieram da Alemanha e da Polônia para cá? Porque será que aqui não era mais calor? Não, buscando melhores condições de vida. Ou seja, essa foi a transformação. Ou seja, os espaços na cidade começam a passar por transformação. Ok? Bem, as cidades brasileiras. Então, o legal é que cidades brasileiras, a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente pergunta, como que surgiu as cidades brasileiras? As primeiras cidades brasileiras surgiram exatamente com uma influência europeia, né? Podemos dizer que tanto até a nossa próprio nome Brasil, o Brasil, né? Porque os portugueses quando chegaram aqui, uma particularidade, uma pequena observação, os portugueses eles tinham um respeito à cultura religiosa que eles colocavam tudo de acordo com um relato do santo do dia, alguma coisa assim. E, por exemplo, o Brasil, quando foi descoberto, lá por 1500, ele foi chamado de Monte Pascoal, porque Monte Pascoal era um grande monte e estava no período de Páscoa, ou seja, Monte Pascoal. Depois, Ilha de Vera Cruz, referente à primeira missa celebrada no Brasil, depois Terra de Santa Cruz, ou seja, era tudo relacionado. Então, assim, até mesmo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma, uma experiência bem legal, porque o Rio de Janeiro foi descoberto em janeiro, exatamente. Quando o Rio de Janeiro foi descoberto, ele tinha como... Aí bateu as dúvidas nos portugueses, porque exatamente no dia 20 de janeiro, a única relato bíblico que eles tinham, relato bíblico religioso, era a circuncisão de Cristo, não tinha nenhuma data oficial. Então, a primeira imagem que eles tiveram do Rio de Janeiro foi a Baía de Guanabara. Então, quando chegaram aqui, eles viram a Baía de Guanabara e colocaram o seguinte nome, Rio, e acharam que a Baía de Guanabara era um imenso rio. Então, eles pegaram o rio e iam completar, né? Então tinha lá, exatamente, eles pegaram o relato bíblico e, de acordo com o calendário religioso da época, naquele dia se marcava o dia da circuncisão de Cristo. Então o Rio de Janeiro seria batizado de Rio Circuncisão de Cristo. Então daí eles, para não ficar muito estranho, seria muito, imagina só, onde você mora, fulano? Rio Circuncisão de Cristo, cidade maravilhosa. Para não ter nenhum problema relacionado a isso, o que os portugueses fizeram? Eles pegaram o Rio e pegaram o mês, que era janeiro, ou seja, Rio de Janeiro. Mas assim, as cidades brasileiras, as primeiras cidades brasileiras que nós tivemos relatos, foram as primeiras cidades dos vilarejos. Por exemplo, Salvador foi uma das primeiras cidades no Brasil. Depois temos aí São Vicente, que foram cidades pequenos vilarejos, que depois partiu para as grandes. Daí aparece Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, até o próprio Recife, em si, Pernambuco. Ou seja, a cada Minas Gerais, ou seja, o nome de Minas Gerais foi descoberto muito pela ocasião da caça aos índios, né? Porque os índios fugiram, não queriam trabalhar, meteram o pé, não queriam trabalhar. E aí que os portugueses começaram a caçar os índios e os bandeirantes da época, o bandeirante era um expedicionário, não é
a rede Bandeirante de televisão não, tá, gente? Por favor, não façam essa gafe em casa, por favor. Então, assim, os Bandeirantes acharam, por acaso, a cidade de Minas. Por que o nome de Minas Gerais? Exatamente devido ao que a exploração de ouro. Em Minas tinha muitas minas, ou seja, minas de ouro. Não são minas, atenção meninos, não minas de ouro. Minas de ouro. Ou seja, Minas de Ouro, ou seja, por que o nome Minas Gerais? Porque nesse período o Brasil ele tinha como grande comandante, governador, o governo geral. Então daí entrelaçou o nome Minas Geral, ou seja, devido ao governo geral. Então aparece a cidade de Minas Gerais, mas sim, como foco importante nós tivemos aí o aparecimento aos poucos, gradual, de algumas cidades, como eu citei para vocês, Salvador, Pernambuco, Minas Gerais. Minas Gerais é interessante, voltando a Minas Gerais, não querendo ser chato, mas Minas Gerais, ele praticamente, as cidades ganharam nome devido à sua exploração. Por exemplo, Diamantina, Ouro Preto, ganharam seu nome sobre... Aliás, Minas Gerais é um grande celeiro de exploração de minérios, né? Então, e aí partimos das primeiras cidades do Brasil, ou seja, as primeiras cidades do Brasil, para você ter uma ideia, os vilarejos, tinha vilarejos que não chegava nem a 30 pessoas. Então era fácil de você governar, tinha o governo do vilarejo que era muito mais fácil governar. E aí aparecem as primeiras capitais do Brasil, primeiro Salvador, ou seja, o Brasil ele começa a ter uma incidência muito grande de pessoas exatamente nas capitais. Primeiro Salvador. E interessante que com isso foi fortaleceu com a chegada da família imperial, da família real. Ou seja, quando a família real resolve vir para o Brasil, e interessante que na chegada dele, Dom João, ele não vem com a família, ele passa em Salvador. E aí, aonde estivesse a família real, era aquela possibilidade de você ter um crescimento econômico. Então, daí nós tivemos o aparecimento do Rio de Janeiro, e depois Brasília. O Rio de Janeiro em si, nesse período aí, ele passa por algumas transformações, né? Como eu falei para vocês, houve um aumento muito grande. Vejamos aqui as câmaras municipais, os homens bons, ou seja, homens bons, pessoal, era exatamente pessoa. O que seria um homem bom para vocês, na opinião de vocês? Hein? Pensa um minuto para você pensar. O que seria um homem bom nessa época? Bom, homem bom nessa época seria nada mais do que o sujeito com posses, ou seja, o fazendeiro ou um outro tipo de empresário da época. Ou seja, o homem bom era o cara que tinha posses, ou seja, eu sou um homem ruim, tá bom? Isso, né, se estende até a lá 1930, né? Tivemos lá, se você lembra, o voto do Cabresto, alguma coisa parecida. Aí vemos aqui, ó, as vilas e cidades do Brasil colônia. Entre os séculos 20, 21 e 22, os colonos portugueses fundaram no Brasil 6 cidades e 31 vilas. A maioria das vilas foi criada no litoral, ou seja, devido também ao Tratado de Tordesilhas. Somente a partir do século 23, algumas vilas deram origem às primeiras cidades no interior da colônia. As cidades litorâneas concentravam as atividades econômicas e recursos humanos. Nelas se encontravam as principais instituições, ou seja, políticas, jurídicas e econômicas. A formação das cidades resultava nas iniciativas individuais e não um plano executável da coroa, ou seja, as cidades já no século 23, elas não obedeciam o padrão da coroa portuguesa. As cidades eram criadas de forma individual, os vilarejos. Então, como você pode ver que a cidade litorânea concentrava as principais atividades, ou seja, aonde que era mais, porque a cidade litorânea era mais concentrada, porque os políticos, juristas, o poder jurídico, os economistas, geralmente não eram nativos brasileiros, eram praticamente portugueses que vinham de vez em quando. Então, para não ter uma perda na viagem, né, um desgaste na viagem,
Então era muito mais fácil para eles ficarem aonde? Próximo ao lugar de partida, perto do navio. Nós tivemos aí grandes políticos, entre eles até a Princesa Isabel. A Princesa Isabel era uma ótima política, né, jurídicas também. Então, assim, as primeiras cidades aparecem exatamente no litoral. Depois ela se expande para o interior. Ou seja, depois que Brasil, Espanha, eles revogam o Tratado de Tordesilhas e colocam em vigor o Tratado de Madrid, aumenta a circulação de pessoas dentro do espaço brasileiro, ou seja, aparecimento de várias cidades, outras cidades. O surgimento da cidade no Brasil, as primeiras cidades brasileiras foram criadas nas costas, né? Ou seja, Belém, tivemos aí, ó, fundada em 1616, Manaus, criada em 1669. Então, assim, Belém, lá no Pará, você observa que ao longo do tempo, e um pequeno detalhe, como eu falei para vocês, como que aparecia esses vilarejos? Como que aparecia? Aparecia do nada? Não. Esse vilarejo aparecia de uma forma mais espontânea, ou seja, havia um grupo de pessoas que chegavam no local, fundavam o vilarejo ali, ou seja, dali aí, algumas se tornavam cidades, né? Ou outras colocavam só aquele negócio do vilarejo e depois terminava, ou seja, eram pequenas vilas. Tivemos também aqui, ó, o desenvolvimento da cultura do cana-de-açúcar também, assim, a economia está muito ligada a esse padrão também, né? A economia, basicamente, aqui nós temos uma influência holandesa, Recife e Olinda praticamente foram abastecidas pela cultura holandesa, lá pela presença de Maurício de Nassau, ou seja, os grandes inovadores na questão da cana-de-açúcar. Então, assim, o Brasil passou por essa transformação, sim, trazendo uma nova evidência. Aqui nós temos um gráfico que mostra a concentração populacional no Brasil hoje. Então, o Brasil, apesar de ser um país continental, um país de dimensões imensas, você pode observar que grande parte da população ainda se encontra próxima ao litoral, como lá no século passado, e hoje temos uma grande incidência de pessoas exatamente na região sudeste do Brasil, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Isso por quê? Por que acontece isso? Como eu falei para vocês nas últimas aulas, ainda a migração interregional ainda está com muita força dentro aqui do Brasil. Não é à toa que, infelizmente, os maiores casos de coronavírus ainda estão acontecendo nessas duas grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, devido a um número muito exorbitante de pessoas. Urbanização e crescimento urbano. Isso significa o quê? Isso aqui é um alerta. Toda autoridade ela deve estar focada no número de pessoas. Como assim focado no número de pessoas? Por exemplo, se eu estou tendo aula para vocês numa sala, nessa sala eu tenho exatamente 10 cadeiras. Eu tenho noção que deve chegar a 10 alunos. Bom, se eu observar que tem mais de 10 alunos, qual vai ser a minha missão? Arrumar mais cadeiras. Chamar o inspetor e falar, olha só, Rogério, tá faltando cadeira aqui, ó. Sei o quê. Ou seja, para me adequar a vocês. Não vou esperar chegar as pessoas ficarem em pé e olhando para mim. Bom, se as pessoas chegarem e ficarem olhando para mim, certamente já é uma questão de crise. Então, assim, em algumas cidades está faltando isso, principalmente no Brasil. Não está tendo um acompanhamento da cidade. Obras de urbanização. O que seriam essas obras de urbanização? Obra de urbanização nada mais é do que eu falei logo no início. Adequar as pessoas nas cidades. Por exemplo, uma grande pessoa que influenciou esse processo de urbanização dentro do Brasil foi Pereira Passos, que é esse senhor aqui. Quem foi Pereira Passos? Pereira Passos foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, ele promoveu uma reforma. Essa reforma, a ideia de Pereira Passos praticamente era transformar a cidade do Rio de Janeiro numa Paris, que era uma coisa da época. A ideia era transformar a Avenida Presidente
Vargas, numa Champs-Élysées. Foi um projeto que praticamente mudou o cenário da cidade do Rio de Janeiro. A cidade de Janeiro, que tinha ruas curtas, o saneamento básico não era legal, o esgoto não era legal. E o que ele fez? Ele transformou a cidade em si. Ele fez um desmonte do Morro do Castelo, ali onde nós estamos a 1º de março, não sei se vocês conhecem. Ele pegou, praticamente botou um morro abaixo, e esse morro ele depositou lá no aterro do Flamengo, ou seja, com o resto do morro ele fez o aterro do Flamengo. Então, Pereira Passos foi um dos primeiros urbanistas do Brasil a ser ousado. Depois nós tivemos aí, entre outros, Oscar Niemeyer, que praticamente mudou a cidade, a cara da cidade do Rio de Janeiro, são de Brasília também. Então, são figuras que praticamente mudaram o cenário, ou seja, a urbanização é adequar as pessoas dentro do espaço. Por exemplo, se eu tiver uma... olha o drama. Se aumentar o número de pessoas, certamente vai aumentar o número de carros. Isso já é evidência. Se você vai na rua, vai no mercado, você vai encontrar um número muito grande de carros, ou seja, engarrafamento, é um sinal muito ruim. Ônibus cheio é um sinal muito ruim. Então, assim, as cidades começam a passar por isso. E aí, hoje, nós temos as grandes metrópoles brasileiras. O que são metrópoles? São cidades com representatividade. Então, aqui, na verdade, assim, estatisticamente falando, o Brasil apresenta 3 ou 4 grandes megalópolis, tipo, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Não, Belo Horizonte, desculpa. Que são, mas hoje o Brasil tem exatamente 16 metrópoles. Ou seja, a Baixada Santista, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maringá, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Vitória. Ou seja, são regiões que apresentam um número muito grande de pessoas. Você pode observar, o Rio de Janeiro está em vermelho. Por que o Rio de Janeiro está em vermelho? Exatamente porque o Rio de Janeiro está apresentando um número muito grande de pessoas. E uma outra particularidade, você já percebeu que na região norte do Brasil não temos uma boa representatividade. Que estranho, né? Então, assim, o problema é que essas cidades hoje, elas estão começando a crescer e por não ter essa urbanização que eu estou falando para vocês de início, teremos a consequência. Hoje, nas grandes cidades, nós temos o efeito da favelização. A favelização é um efeito contrário da urbanização. Por quê? Se a pessoa ela vem para um lugar e ela não tem a perspectiva de vida, o que vai acontecer? Exatamente, vai acontecer isso. Vamos viver em situações sobre-humanas, sem saneamento básico. Isso que a urbanização ela força muito isso. Ela enfatiza muito isso, que a água para beber, a presença de transporte, educação, ou seja, isso que falta muito na cidade. Então, nós podemos que Rio de Janeiro, São Paulo começam a ter esses sérios problemas. Ou seja, aumenta o número de comunidades, ou seja, o efeito de favelização. Ok, galera? Então eu fico por aqui. Um forte abraço do professor Fábio e até o nosso próximo encontro, galera. Valeu, um forte abraço.